Bem-vindo à lição número 2 no seu Código Aberto. Por que será que Jesus decidiu realizar um primeiro milagre que não envolvia nenhum risco à vida? Por que será que ele decidiu começar o seu ministério ali em Caná da Galileia? E como conciliar o Jesus manso e humilde com aquele mesmo Jesus que tirou o chicote para aqueles vendilhões do templo? Bem-vindo ao seu Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. Um resumo com imagens para fixar o conteúdo e tirar insights que vão trazer conhecimento e edificação. E aí, está preparado para mais um tema? E essa semana nós vamos entrar no início do ministério de Jesus e tem muita coisa legal. Vamos nessa? Muito bem, a lição começa com aquela tirinha de sábado. Muita gente gosta da tirinha, né? Eu particularmente gosto demais. Dá um resumo do que vem por aí na semana da lição. Então a primeira imagem aí, ó, se não for para casar assim, eu nem caso, né? Imagine só, com Jesus fazendo milagre. O segundo quadro é alguém dizendo assim, ó, não julgo, faria o mesmo, em relação àquela cena onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Já dá para você ter uma ideia do que a lição dessa semana vai tratar. A parte de domingo tem como título A Luz Brilhante. É assim, ó, depois de reunir seus primeiros discípulos, Jesus começou seu ministério público. João dedica 3 capítulos, gente, a essa fase inicial, onde nós veremos Jesus começando a impactar as vidas. Embora João não mencione as tentações no deserto como os outros evangelhos fazem, ele foca no conflito entre luz e trevas. Jesus veio iluminar o coração das pessoas e transformar a incredulidade em fé. Nós vamos explorar o início do ministério de Jesus, incluindo eventos únicos, como a festa do casamento em Caná e a purificação do templo em Jerusalém. Caná era a região natal de Jesus, então ele era conhecido ali. Lembre-se de que Jesus percorreu longas distâncias em seu ministério. E o que é surpreendente é que João registra poucos milagres de Jesus, e o primeiro deles aconteceu em uma festa de casamento. Embora possa parecer um milagre simples, ele está profundamente ligado aos temas de João, a luz que brilha nas trevas e a plenitude da graça de Deus. E aí a gente vai iniciando, tendo um panorama do que vem pela frente. A parte de segunda, já vamos avançar, tem como título O Primeiro Sinal. E continua essa história. Alguns estudiosos questionam a história do milagre de Caná da Galileia, sugerindo que o vinho acabou e que os convidados brincaram dizendo que a água era melhor que o vinho. Outros acham que a história se baseia em Dionísio, o deus grego do vinho. No entanto, essas interpretações ignoram o verdadeiro propósito do milagre, tanto para João quanto para Jesus. A narrativa é simples e direta, gente, e é difícil acreditar que uma piada teria levado os discípulos a crerem em Jesus. João destaca esse milagre como um sinal da glória de Jesus. A história pode ser dividida em 4 partes: o contexto, o problema, o milagre e a reação. Embora a falta de vinho fosse desconfortável, não era uma necessidade urgente. O vinho extra apenas aliviaria o constrangimento do anfitrião. Mas por que Jesus fez isso, hein? Observe como o milagre aconteceu. A água foi transformada em vinho sem que ninguém visse o processo. Muitas vezes, Deus faz milagres de forma invisível, mostrando apenas o resultado. A resposta de Jesus ao pedido de sua mãe é significativa, porque no contexto da cultura antiga, chamar alguém de mulher não era desrespeitoso, mas marcava um novo relacionamento e o fato de que Jesus agiria apenas no tempo certo. João usa a palavra hora para se referir a diferentes aspectos: o horário do dia, o estabelecimento do reino de Deus e, mais frequentemente, a crucifixão, morte e ressurreição de Jesus. O primeiro milagre de Jesus já antecipa sua grande missão de sacrifício. Esse milagre, ao mostrar a abundância de vinho, simboliza o suprimento ilimitado da graça de Deus. Apesar de parecer um gesto simples, revela o desejo de Deus de abençoar as nossas vidas, A parte de terça-feira, vamos lá, fala sobre purificando o templo. Aí já entra numa outra história. Quando João se refere aos milagres de Jesus como sinais, ele está mostrando que esses eventos tinham um propósito maior. Que era o quê, pessoal? Fortalecer a fé das pessoas em Cristo. Às vezes nós pensamos que ver um milagre nos faria ter mais fé, mas João nos lembra que isso nem sempre acontece. Em João 2, 13 a 25, nós vemos Jesus purificando o templo pela primeira vez. No verso 13 diz que ele foi a Jerusalém para a Páscoa. E João menciona pelo menos 3 Páscoas no ministério de Jesus, enquanto os outros evangelhos falam de apenas uma. Isso sugere que Jesus fez 2 purificações no templo, uma no início e outra no final do seu ministério. Durante a Páscoa, muitos peregrinos precisavam comprar animais
para sacrifícios e trocar dinheiro no templo. A ação de Jesus causou dois efeitos: tornou difícil para os peregrinos se prepararem e, ao mesmo tempo, facilitou o acesso ao espaço sagrado para aqueles que buscavam uma verdadeira conexão espiritual. Os líderes religiosos pediram um sinal como prova, o que parecia razoável, mas em vez de um milagre imediato, Jesus fez uma declaração sobre sua ressurreição. Os discípulos só entenderam isso depois da morte e ressurreição de Jesus. Muitos acreditavam em Jesus porque viram seus sinais, mas alguns depois até mesmo o abandonaram. João escreveu seu evangelho para que acreditássemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mesmo sem vermos. Para os judeus da época, o Templo de Jerusalém era símbolo de esperança, de grandeza. E quando Jesus compara seu corpo ao templo, ele está dizendo que ele é o novo templo, o lugar onde Deus está presente entre nós. Ao revisitar as histórias de Jesus, nós encontramos novas e poderosas maneiras de experimentar a sua presença e a sua revelação. Isso tudo é muito forte, né? Vamos avançar então na lição aqui na parte de quarta-feira. Aí você já sabe, momento de hipertexto, você vai comparar aí com outras passagens da Bíblia. Qual é a relação das passagens, do texto-chave? João 2, da lição dessa semana. Responde as perguntinhas, faça a rede semântica com a palavra entendimento, que você vai extrair lições poderosas. Quinta-feira, o título é Ironia e Mal Entendido. Olha só, as histórias do milagre de Caná e da purificação do templo, ou seja, os temas da lição dessa semana, oferecem lições valiosas para nós nos dias de hoje. Ambas mostram como Jesus usa ironia e mal entendidos para revelar algo mais profundo. Na festa de casamento em Caná, as palavras de Jesus e sua linguagem corporal inicialmente pareceram um não, mas foram entendidas como um sim. O responsável pela festa não sabia a verdadeira origem do vinho e ficou surpreso com aquela quebra de protocolo. No entanto, Jesus não fez isso apenas para impressionar, ele mostrou que a sua graça é abundante e sempre suficiente para as nossas necessidades. Já na purificação do templo, Jesus foi mal interpretado. As pessoas pensaram que ele se referia ao templo de Jerusalém, mas ele estava falando do seu próprio corpo como um verdadeiro templo. João, escrevendo depois da ressurreição de Jesus, explicou que o maior sinal seria a morte e ressurreição de Cristo. Ele queria mostrar que os eventos passados devem impactar nossas vidas. Enquanto refletimos sobre a vida de Jesus, lembramos que sua história continua a se revelar de maneira nova e profunda em nossas vidas. Você já vivenciou alguma situação em que algo parecia um desastre e se transformou numa grande bênção? Lembra aí, se quiser pode compartilhar com a gente aqui nos comentários. Aí a gente chega na parte de sexta-feira e o título é Sempre Novo e Revigorado. A parte de sexta-feira explora, apenas um resuminho rápido aqui, explora como cada ato de Jesus na Terra foi parte de um plano eterno e perfeito, desde a sua chegada até a realização da sua missão. E aí você pode dar uma lida para você acompanhar outros insights, né? Gente, que bom ter você aqui, que bom que você ficou comigo até o final. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com a galera esse vídeo. Compartilhe lá também no grupo da sua classe de jovens e eu te espero até semana que vem.